Eu vou conversar com Alisson Leandro Mascaro, um bate-papo com o professor Alisson Mascaro. Ele é professor da USP, advogado, jurista. O professor Alisson acaba de lançar o livro digital Crise e Pandemia pela editora Boitempo. É o primeiro livro de uma série de obras curtas sobre a crise do novo coronavírus e seus múltiplos impactos na sociedade. Professor, primeiramente, muito obrigado por nos atender aqui nessa publicação do site Congresso em Foco. Uma alegria, meu prezado Heitor, uma grande satisfação falar a você e a todos que acompanham o Congresso em Foco. Professor, logo no título da primeira sessão, do primeiro capítulo do livro, a gente vê uma provocação que já nos faz pensar. Eu vou abrir aspas aqui para os dizeres que estão lá. Nem acaso da natureza, nem má sorte. Trata-se da crise de um sistema social já estabelecido e das condições patentes, fecha aspas, né? Não é de hoje que se fala muito em crise do capitalismo, ou que o capitalismo seja a própria crise. O senhor acredita que a gente possa ter chegado, digamos assim, a uma hora fatal desse modo de produção? Na verdade, não a única vez que chegamos a uma hora fatal, mas a mais uma vez em que chegamos a essa hora fatal. O capitalismo já devia ter sido vencido há muito tempo. Nós tivemos duas guerras mundiais, a de 14 e a de 39, que foram um estertor do capitalismo. Nós tivemos a crise de 29, nós tivemos as experiências soviéticas, da União Soviética, tivemos uma série de lutas pelo mundo e desde o final do século XX nós temos crises no mundo. Crises como aquelas do petróleo na década de 70, crises como a de 2008, que foi uma crise também bastante estrutural do capitalismo, e nestas ocasiões, aí sim, o capitalismo e o interesse do capital voltam, todos eles, à sua autoafirmação em desfavor do povo, em desgraça do povo. Então hoje é mais uma vez na qual o capitalismo se apresenta. Esta sua leitura da entrada do livro Crise e Pandemia me permite dizer que muita gente disse assim, que azar o nosso de viver num tempo no qual tudo ia bem e então chegou a pandemia. A natureza muito malvada, as pessoas que têm hábitos de higiene muito ruins, então é como se fosse algo da natureza. Não é, é algo nosso, é da sociedade. Nós já poderíamos há muito tempo estar emancipados deste modelo de sociabilidade. Não o fizemos, pagamos agora mais uma vez esta conta. Você falou uma questão interessante, que assim, a gente vê muitas pessoas pelas redes e até pessoalmente falando que não vem a hora de as coisas voltarem ao normal. E é engraçado a gente falar de uma volta a uma normalidade que, pelos dados mais recentes que a gente vê da ONU, 820 milhões de pessoas no mundo passam fome nesse sistema considerado normal para essas pessoas. Será que finalmente a gente vai ter essa realidade dura do capitalismo escancarada, ou a gente corre risco de a própria construção de narrativas das pessoas que defendem esse sistema, mais uma vez prevalecerem dizendo que não, esse é o melhor sistema, é o sistema possível? Qual que é a sua avaliação? Prezado Heitor, nós só temos duas vozes no momento atual da pandemia no mundo. Uma delas é a voz do capital, e esta voz é muito patente, é a voz, inclusive, dos grandes meios de comunicação de massa. Essa voz diz assim, voltem a trabalhar ou a economia quebra. Então, efetivamente, o capital tem falado, ao seu modo, pelo interesse da acumulação. Só que aí nós temos um interesse que também fala, e que nós pensamos que é o interesse geral do povo, e por um acaso não é. A outra voz que fala, muitas vezes, em contraposição a essa voz dos capitalistas, é a voz de uma certa ponderação de bom senso, que diz assim, fique em casa. Esta é a voz, inclusive, de muita gente que se reputa progressista, ficar em casa, ter suas prevenções, buscar ter uma certa distância social. Então, perto do capital e dos capitalistas, cujo exemplo é nocivo, inclusive minimamente humano, é totalmente atentatório contra as condições de sociabilidade, aqueles e aquelas que dizem fique em casa, fique em boas condições, essas pessoas parecem de bom senso. O que ocorre é que esta leitura é a leitura da classe média, do mundo inteiro. E esta classe média que quer voltar ao hábito tradicional. O que é o hábito tradicional?
poder dispor de si, indo a um parque, caminhando pelas ruas, aquilo que os franceses chamavam de flaner, ou seja, flanar pelas ruas. Este hábito não é o hábito do povo. A classe trabalhadora no mundo não pode flanar, inclusive sair da sua casa, muitas vezes em condições insalubres, até o local de trabalho, é deslocar-se por caminhos e mediante conduções as piores possíveis. O povo não gosta de flanar, é andar a pé em calçada onde não se pode caminhar, é subir ladeira, é ter as condições muito ruins do próprio deslocamento. Então, quando nós pensamos, puxa vida, não vamos mais ao teatro, acabaram-se os museus, agora não temos mais disponibilidade dos shows ao vivo, de modo presencial. Isto é a bolha da classe média, que, por um acaso, também tem um certo impacto, ela também fala. As redes sociais, muitas vezes alguns meios de comunicação em massa, permitem com que a classe média fale, o jornalismo, os professores, os intelectuais, os artistas. Quem está excluído de toda essa história? O povão, o povo do mundo, as massas, as classes trabalhadoras. Estas vivem uma vida desgraçada historicamente e a desgraça está pior. Efetivamente, quando o povo diz, eu queria voltar à minha vida anterior, nós podemos imaginar que a vida é tão desgraçada e hoje ficou tão pior que uma desgraça a menos é melhor. Ou seja, aquele que se explorava vendendo força de trabalho por R$1.000 prefere isso a não vender força de trabalho a ninguém e a morrer de fome. Então, efetivamente, nós não estamos aqui pensando no povo. Eu tenho falado muitas vezes às companheiras e companheiros de movimentos sociais, de lutas progressistas, para tomarmos cuidado com certas expressões que para nós fazem muito sentido, são científicas, não são irracionais, têm toda a veracidade, têm todo fundamento num momento como este da pandemia, mas que são altamente ofensivos às condições da massa e da classe trabalhadora. Quando as pessoas dizem fiquem em casa, isso não é um aspecto moral. Não se trata simplesmente de dizer não tenho consciência, então sairei à rua para beber cerveja. Claro, existe uma parcela residual do povo, da classe média, da elite, que efetivamente tem a deliberação, a vontade própria de não incidir naquela que é a normativa da saúde pública e, portanto, buscar aqui fazer aquilo que seja a sua vontade. Mas a maior parte do povo mora em condições extremamente precárias. Um dia de muito calor, numa cidade tropical, 6 pessoas num quarto, sem condições de salubridade, é praticamente insuportável uma coisa como essa. Então as pessoas, efetivamente, quase que de modo compulsório, são postas para fora do seu local de moradia. Quando nós fazemos os discursos de classe média, como se fosse um problema moral, nós não entendemos a realidade do povo. E aí o que acontece? Efetivamente, esse discurso infame, esse discurso reacionário, que vem a dizer que só existe o capitalismo, então que voltem a trabalhar para os seus patrões, que voltem a ser explorados, ou então morrerão de fome. Esse discurso até, e agora vem a peculiaridade, ele parece até ter mais pé no chão do que o discurso moralista de uma certa esquerda progressista que diz, fique em casa. Ou seja, as pessoas sabem que efetivamente uma sociedade capitalista é uma sociedade que materialmente explora e impõe às pessoas uma certa condição para que vendam forças de trabalho. Quem está dizendo vá trabalhar, ele tem até mais materialidade do que quem diz fique em casa, é uma questão moral, é uma questão de saúde. Ou seja, a esquerda do mundo, em algum momento, e no momento presente isso se dá, ela passou a ser bastante idealista, como se fosse uma fiscal de comportamentos subjetivos, enquanto a direita passou a ser materialista, ou seja, ela enxerga que existe uma realidade econômica de exploração, apenas ela não salva dessa realidade. Ela chicoteia as pessoas e diz, vá lá, trabalhe. Mas observemos nós que tem mais realidade este infame discurso anticientífico do que o discurso edulcorado, que muitas vezes diz, fique no seu lugar, espere passar. Se nós tivéssemos a possibilidade de uma leitura avançada do mundo, uma leitura que efetivamente liderasse, mobilizasse a sociedade e as massas, nós iríamos diferente. Fique em casa, porque amanhã nós vamos destruir as condições pelas quais você é explorado.
de tal modo que você não precisará mais vender força de trabalho para os patrões de sempre do mundo. Então, fique em casa, amanhã faremos a revolução. É a única possibilidade de pedir para que o povo ficasse em casa, mobilizar o povo para a transformação social, mas pedir para ficar em casa, sabendo que o mundo é da exploração e sabendo que quem ficar em casa perderá ainda as condições de ser explorado para os outros. Isto é praticamente idealista no sentido de uma vagueza de possibilidades e, infelizmente, o povo já vai se descolando daquele que é o bom senso em favor do desespero materialista que é oferecido por estas posições de extrema-direita, que vão dizer, entre a saúde e o trabalho, trabalho. E as pessoas, infelizmente, sabendo que se ficarem em casa morrerão, preferem ir trabalhar porque a chance de morrer, quem sabe, é 50%. E ficando em casa, pasmem, é 100%. Professor, e, bom, avançando um pouquinho aqui nessa nossa conversa, eu vi um dia desses um tweet, né, uma postagem no Twitter, que era inclusive de gente de fora do país, que dizia algo como, vou abrir aspas novamente, dizia essa mensagem: não é curioso que a economia tenha entrado em crise pelo fato de as pessoas estarem comprando só o que elas precisam? E aí fecha aspas, é uma provocação, assim, uma reflexão em torno exatamente dessa questionamento em cima desse meio de produção que a gente vive. O senhor acredita que essa pandemia que a gente está vivendo agora, ela vai promover esse tipo de reflexão nossa enquanto consumidores e também das próprias empresas e indústrias, o meio produtivo em geral, de que algo está errado e precisa ser revisto? Algo está errado, precisa ser revisto. O que ocorre é que as forças materiais que determinam a nossa sociedade vivem do errado. Portanto, a produção, a circulação de bens, toda a lógica do mundo não é pelo valor de uso. Ninguém planta porque as pessoas passam fome. As pessoas plantam porque efetivamente existe um mercado que paga bem por tal produto e não outro. Se fosse assim pelo uso, a humanidade dedicaria muito esforço, eu vou dizer aqui o caso da saúde, para produzir pesquisas e remédios para as grandes doenças da humanidade que até hoje acometem e afligem boa parcela da população do mundo. O que ocorre é que não há tanta pesquisa para aquelas doenças que não dão lucro. No entanto, para coisas que não são nem sequer grandes questões de saúde, são questões quase que estéticas, existe uma série de pesquisas, existe um grande investimento para coisas como tais. Então, efetivamente, a sociedade capitalista nunca se orientou pelo bom uso das coisas, só se orientou pelo lucro. O que ocorre é que as condições desta sociedade, por si só, não saem desse sistema. O sistema é da valorização do valor, o sistema é da acumulação, o sistema é da produção de mercadorias para o lucro, para a extração de mais valor do trabalhador, para a acumulação em sentido amplo. Esse sistema não sai por si só. Neste novo livro, que tenho a ocasião de lançar, que é o Crise Pandemia, digo por lá que, efetivamente, o capitalismo não tem condição de se salvar. A sua máquina é constituída de um tal modo que todos dentro dessa cadeia querem salvar a própria exploração. Então, os capitalistas querem manter a acumulação e a classe trabalhadora, infelizmente, não quer se libertar da exploração. Quer manter a sua migalha dentro dessa exploração, a migalha do seu salário. Então, praticamente ninguém nos dias de hoje tem pensado sobre superar esta sociabilidade. As pessoas só estão procurando oportunidade de negócio. Resultado, pode até ser que mais uma vez nós venhamos a estancar parcialmente esta crise, porque morre gente, outros ficam vivos, uns ficam doentes, outros ficam saudáveis, e o capitalismo pouco se importa se morreram 1.000 pessoas, morreram 5.000 pessoas, 10.000, 1.000.000. Para o capitalismo está tudo na conta da lucratividade. Inclusive, quanto mais gente morrer, mais barato se compra o imóvel do que morreu, mais barato se adquire a indústria do industrial que veio a falecer. Portanto, tudo está no cálculo do capitalismo, não há humanismo. O discurso humanista, inclusive, é uma enorme falácia numa sociedade que é da exploração. Por conta dessas questões, eu não tenho ilusão de que nós venhamos por conta própria sair do sistema. Existe um modo de sair do sistema, é aproveitar a crise, é aproveitar a falha para mobilizar as massas do mundo. As massas, efetivamente, não estão pensando a possibilidade de sair
desta caverna da exploração. Mas esta possibilidade existe, e caso a classe trabalhadora do mundo seja mobilizada, efetivamente nós temos condição de enfrentar um sistema produtivo, um sistema de acumulação, um sistema de exploração. Eu escrevi este livro, prezado leitor, e a vida inteira falei, pesquisei, refleti, produzi minhas ideias, na esperança de que efetivamente um dia a humanidade se encontre consigo própria para um caminho de não mais ser explorada. Eu acredito que esta hipótese possa existir. No presente momento é muito difícil. No presente momento a população é informada pelas piores condições da informação. As redes sociais, que são altamente controladas, que são altamente manipuladas, grandes meios de comunicação de massa que têm interesses os mais escusos, e todos eles são plataformas da acumulação de capital, são financiados pelo capital. Então eu diria que nós temos efetivamente uma constituição subjetiva de muita dificuldade em escapar dos padrões de reprodução da sociedade existente. Acontece é que muitas vezes a fome, a dor, a miséria podem ser mais agudas do que propriamente a ideologia. Então, em algum momento, entre aquela ideologia da religião que diz passe fome porque Deus assim quer, a ideologia do WhatsApp que diz é assim porque tem que ser, e se você for diferente você não torce pelo país, contra tudo isso, efetivamente, às vezes a fome de um filho pode fazer um pai e uma mãe se libertarem desta que é a ideologia. Quem sabe nesta hora toda a luta, todo o sentido da reflexão crítica, toda a postulação de uma palavra da ciência sobre a sociedade, possa tudo isso fazer sentido. O senhor, inclusive, o senhor começou respondendo essa questão, lembrando da perspectiva da saúde. O senhor lembra, inclusive, no livro, que a própria saúde, ela não consegue suplantar essa lógica capitalista de que tudo é uma mercadoria, né? E de tal forma acaba sendo capturada por essa lógica. Que manifestações desse fenômeno lhe parecem mais evidentes no dia a dia das pessoas, sobretudo daquelas que dependem agora mais do que nunca do SUS? Prezado leitor, veja que nós estamos num tempo no qual, pelo menos em 3 ou 4 anos, de 3 ou 4 anos para cá, o SUS no Brasil está sendo desmantelado. Passaram normativas no Congresso Nacional para estabelecer teto constitucional de gastos contra o SUS, contra a educação, contra a saúde pública de modo geral. Eu estou gravando esta entrevista a você no dia de ontem. Um governador de estado do Rio de Janeiro disse que com a crise era a ocasião então de privatizar a água pública do Rio de Janeiro, a SEDAI. Este é um atentado contra a saúde pública. A água, que seria fundamental, nós dizemos, lave as mãos, é assim que a moral da higiene pública ensina nos dias atuais de pandemia. Lave as mãos, a pessoa não tem água. E privatizando a água, muito menos ainda terá, só pagando para ter. Eis o fato de que a saúde, de ponta a ponta, é mercadoria, é capitalismo. A água, que é fundamental para a saúde, não vem para as pessoas devido à sua necessidade, vem e paga. E por causa disso, quem tem mais dinheiro, em geral, pode consumir lavando a casa, lavando a mansão, lavando a piscina. Essa pessoa no seu bairro a água não falta. Quem mora num casebre, quem mora numa favela, numa comunidade, a água falta. Ele chega de noite do trabalho, a água já acabou. Muitas vezes ele não toma banho. Então, observemos nós, é um sistema pelo qual tudo é pagamento e por causa disso cada qual recebe o que paga. E isto é o horror. Assim é a saúde pública, assim é o remédio, assim é a dimensão de como funciona o financiamento da própria saúde pública no Brasil e no mundo. E nós não estávamos tentando melhorar a saúde pública. Nossa população votou, inclusive, em propostas neoliberais para acabar com a saúde pública. Nossa população falando, sendo instruída de que é preciso acabar com a corrupção do Estado. Nossa população, então, votou contra o Estado e votou a favor de que a saúde fosse privada. E quem precisa da saúde pública é a população. Isso se chama ideologia, é esta forma mental de pensar o mundo que, infelizmente, faz com que o explorado pense contra si. Então, o pobre tem preconceito contra a classe trabalhadora. Numa sociedade machista, a mulher, muitas vezes, tem preconceito contra si, contra a condição feminina. E quantas vezes nós observamos uma certa forma de inculcar nas mentes
algo que seja contra o interesse da própria pessoa. Nós podemos até dizer isto da burguesia do Brasil, que foi inculcada em termos de pensamento pelo interesse da burguesia dos Estados Unidos e da burguesia internacional. Então essa burguesia, faz uns 5, 6 anos, inflou um pato na Avenida Paulista para falar contra o BNDES. Resultado, os Estados Unidos e demais países do mundo têm financiamento estatal para as empresas. A do Brasil, que comprou o argumento deles, nem isso tem agora por pedido próprio. Então não é apenas o pobre que cai no conto do vigário, o pobre é o rico, é uma sociedade do capital, na qual quem lucra é o capital. A saúde que nós poderíamos ter como pública, o SUS é uma belíssima experiência do Brasil, uma experiência incompleta, uma experiência que tenta dar saúde coletiva, pública, numa sociedade capitalista. É quase uma contradição, mas dentro dessa contradição é uma experiência digna, uma experiência que deveria ser aprofundada, avançada. Nos últimos anos nós vimos gente se elegendo, gente disputando cargos, gente na imprensa, intelectuais de modo geral, dizendo contra o SUS, a favor da saúde privada. Nós mandamos médicos cubanos para fora, porque nós imaginamos que a medicina deva ser privilégio de brasileiras e brasileiros ricos, que então se tornem médicos e sejam pagos regiamente ou de modo muito melhor do que era a médica ou o médico de Cuba. Resultado, agora nós não temos médico nos rincões, nas periferias, nos subúrbios do país. Então, efetivamente, nós vivemos uma desgraça sanitária. E não adianta dizer porque faltaram médicos conscientes. Eu conheço várias e vários deles. Eu conheço várias e vários enfermeiros, que inclusive me acompanham em palestras, livros, em debates, em reflexões. Conheço muitas e muitos de muitíssimo bom coração, de empenho extraordinário. O que acontece é que o nosso interesse é o interesse do capital numa sociedade capitalista. O interesse é o lucro. Não há esfera na qual não entre lucro numa sociedade capitalista. Não dá para salvar o SUS dizendo o SUS é público e o resto é privado. O privado ganha esse espaço do público e passa a cultivá-lo para a exploração. Ou nós mudamos totalmente a chave da forma mercadoria, ou então nós estamos fadados eternamente a subir uma pedra de uma montanha, chega num certo ponto, a pedra é empurrada para baixo e nós perdemos tudo que ganhamos em alguns poucos anos. Professor, a gente tem outra passagem do livro, né, também Crise e Pandemia, lançada agora pela Editora do Tempo. Inclusive, esse livro ele abre essa série que o Oitavo está lançando. Essa passagem ela diz, novamente abrindo aspas, a reação das sociedades capitalistas tende sempre a ser uma resposta no limite mínimo às demandas máximas. Aí fecho aspas aqui dessa frase. Aí eu lembro que do certo grau de surpresa, e muitas pessoas, quando começaram a surgir as primeiras notícias de que países abertamente liberais estavam começando a conceder auxílios os mais diversos às suas populações. A gente chegou a ver pessoas, inclusive, se encantando com o que entendiam ou com o que entendem ser uma benevolência do Estado, né? Passada a pandemia e com menos dinheiro, inclusive para esses donos do dinheiro, a gente não corre o risco de um acirramento ainda maior nessa lógica de desigualdade social que é, como o senhor tem dito, a própria base do capitalismo? Sim, Heitor, e observemos nós. Eu disse no Crise e Pandemia que o capitalismo tende a resolver a crise com um mínimo de empreendimento distinto daquele que seja a própria acumulação. Então, só se dará algo muito mínimo para ver se a crise volta em padrões razoáveis. Não vai se dar o máximo. E como é o exemplo disso? Quando estoura a crise da pandemia, que veio junto, e veio depois, na verdade, de uma crise econômica do capital, é bom que nós nos lembremos, nos meses anteriores à pandemia, a economia capitalista mundial já estava em crise, já estava em decrescimento, portanto, já vinha num processo de crise de antes do evento pandêmico. Mas, muito bem, quando nós nos encontramos com a pandemia, qual foi a solução dos estados capitalistas? Não foi a de expropriar empresas, não foi a de estatizar bancos. Pelo contrário, foi a de dar auxílios financeiros à massa trabalhadora ou desempregada para manter o mesmo ciclo de acumulação. Então, para pegar o caso do Brasil, que é só mais um nessa
vasta exemplificação de países, ao invés de nós expropriarmos a riqueza dos bancos brasileiros, nós, inclusive, abrimos a torneira para salvar o capital desses bancos, o seu caixa, o seu fluxo de caixa. E aos pobres, a proposta do governo foi a de R$ 200, devido à oposição no Congresso Nacional, passou a R$ 600. Ou seja, nós estamos dando o mínimo. Nós tínhamos que ter, neste momento, um controle total do mercado financeiro nacional. Nós não temos. Tínhamos que ter um controle total da produção industrial de fármacos, de derivados, de produtos hospitalares. Nós não temos isso. Nós estamos brigando para ver se compramos máscara da China. Então, observemos nós estamos ainda na solução mínima. É claro, eu digo, prezado Heitor, no crise e pandemia, que esta crise terá fases. Nós estamos na fase 1. Para a fase 1, a solução do capital e dos estados é esta: dar um pouquinho de dinheiro para as pessoas, para ver se não quebram 100%, ver se mantém uma atividade comercial, industrial, agrícola mínima em cada país, e sustenta o grande capital. Os grandes capitalistas banqueiros estão todos garantidos. O que ocorre é que pode não ser o suficiente. Pode ser que o povo com R$ 600 não consiga viver. Pode ser que as massas comecem a protestar. Nós não temos controle da situação. Então, o mínimo tem que ser aumentado no seu sarrafo um pouco mais. Então, eventualmente, pode ser que tenhamos que fazer frentes de trabalho ou algo assim. O capitalismo nunca dá o máximo. Ele nunca vai expropriar os meios de produção. Ele não vai sequer estatizar, porque eu estou contando. Ontem, terça-feira, um governador de estado, ao invés de estatizar os meios básicos de vida da população, esse governador propõe privatizar, inclusive propôs privatizar a UERJ. Nessa história não tem nada a ver com o quadro social e pandêmico, pelo contrário, poderia até auxiliar, mediante suas faculdades que pesquisam questões de saúde, poderiam auxiliar no combate à pandemia, mas a proposta é privatizar. Ou seja, nós estamos dando o mínimo. Se subir o problema, o mínimo passa a ser um pouquinho maior também a ser dado. A questão é que nós não podemos nos contentar com o mínimo. As pessoas não podem morrer ou viver remendadas uma vida inteira. Nós precisamos lutar, agora sim, pelo máximo que a humanidade consegue dar para todos os 8,5 bilhões de seres humanos, que não importa se eles nasceram de pai rico ou pobre, não importa se eles nasceram de mãe negra ou branca, não importa se eles nasceram do lado de cá do muro que separa um país do outro país, ou do lado de lá do muro, não importa o quê. Todo ser humano tem que ter uma plenitude de dignidade. Esta plenitude é incompatível com a exploração, é incompatível com o capitalismo. Este é o horizonte do máximo. Se nós lutarmos por ele é muito difícil, mas ao mesmo tempo é mais fácil ganhar o máximo do que resolver o mundo, explorando, dando um band-aid. O que eu quero dizer é o seguinte: alguém tem câncer, o câncer está exposto na pele. Há duas soluções: ou trata o câncer de modo concreto, estrutural, ou vai para a quimioterapia, a radioterapia, ou então põe band-aid. O capitalismo agora pôs o primeiro band-aid, que nem cobriu a extensão da ferida da pele, inclusive. Cobriu parcialmente um pedaço, mas alguém diz, mas é o pedaço que fica à vista, porque está no braço, na parte que a camisa não veste, então eu cobri a parte que é visível a todos. A parte que está na pele, que a camisa cobriu, ninguém precisa ver. Nós estamos numa coisa como tal, e eu estou dizendo, paremos de colocar band-aid na parte que se vê e depois, se a crise aumentar, até na parte que não se vê. Paremos com o band-aid. É preciso que nós tratemos esta doença social como se deve tratar. Então é preciso superar esta sociabilidade da acumulação, que serve no máximo para 1% da humanidade, enquanto nós, que somos os 99% restantes, somos exploradas e explorados e dependemos eternamente de vender força de trabalho para sobreviver. Poderíamos já ter uma vida muito melhor do que isto. Então, quem me acompanha, eu conclamo a pensar, a partir, inclusive, do crise e pandemia, para podermos vislumbrar aquilo que, em geral, nós não vislumbramos. Podemos viver outra sociabilidade, sim. Ela é até mais factível do que esta de tentar cobrir o que não se consegue cobrir. Agora, professor, não faltam aí, sobretudo nas redes bolsonaristas, leituras de que a pandemia tem muito de artificial e que ela serve
aqueles que eles chamam de os comunistas. Eles dão até um exemplo do que confirmaria essa máxima na visão deles. Aí eu lembro aqui agora de um recente tweet do Carlos Bolsonaro, né, o filho do presidente Bolsonaro, dizendo o seguinte: partimos para o socialismo, todos dependentes do Estado até para comer. Grandes empresas vão embora e o pequeno investidor não existe mais. Conseguem a passos largos fazer o que tentam desde antes de 64. Isso, na opinião do Carlos Bolsonaro. Houve, inclusive, quem se irritasse com o expediente do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a quem ninguém pode acusar de ser comunista, quando ele determinou que as indústrias, como a GM, passassem a produzir equipamentos hospitalares. Eu não sei se tem relação com isso, mas no livro o senhor afirma que a crise do capital, em face do coronavírus, acelera também a crise do direito. Quais seriam, nessa leitura, as principais manifestações dessa crise do direito que o senhor menciona? Em primeiro lugar, nós vivemos numa sociabilidade na qual nós aceleramos respostas e compreensões falseadas para aquela que seja a realidade concreta da materialidade social. E nós, efetivamente, no capitalismo recente, aquele que muitos chamam de pós-fordista, que vem na década de 70 e 80 até os dias de hoje, que não é mais o capitalismo da produção, é um capitalismo quase que somente da finança e do serviço, da produção, ela passa a ser cada vez mais concentrada, ela inclusive é tirada da frente dos países ocidentais, tanto é que a China passa a ser a celebre da produção para o mundo inteiro, a produção está lá e os demais do mundo prestam serviços. Neste ambiente, nós perdemos muito daquilo que é inclusive o silêncio necessário à produção. A geração dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós, esta geração sabia que trabalhar no entorno de uma oficina mecânica, lavrar a terra, colher, cuidar de um animal no pasto, tudo isso demandava de cada um de nós um certo silêncio, que é olhar para o trabalho e perceber a seriedade daquilo que se faz. Ninguém acorda de manhã e diz: puxa vida, eu vou cortar cana, olha que pé bonito de cana que eu estou cortando agora, serve até uma selfie nesse pé de cana. Ninguém nunca fez isso. Não é só porque não havia selfie, não havia celular com câmera naquele tempo. Ainda que houvesse, ninguém tinha a ideia de fazer algo nesse sentido. Era um trabalho da pessoa com objeto de trabalho diretamente com os seus camaradas e suas camaradas de fábrica. Neste contexto, não é a fala, não é a performance narrada que interessa para o trabalho. É efetivamente cortar a cana, pesar quantas toneladas se cortou num dia de cana. É isso que paga as contas. O torneiro mecânico numa indústria metalúrgica é saber tornear uma peça de metal, portanto é saber mostrar ciência naquele maquinário. Ele é uma pessoa do silêncio, muitas vezes. O que estou dizendo é que a sociedade dos serviços, que é a sociedade contemporânea, basicamente é a sociedade da fala. As pessoas falam muito, as pessoas precisam narrar coisas, inclusive porque vendem necessidades quase que artificiais, produzidas. Então as pessoas são coaching de tudo que é possível, imaginável, porque isso é a única coisa que tem para fazer no dia. Pessoas vendem experiências, pessoas vendem narrativas, coisas assim. Neste mundo no qual a fala passa a ser central para a acumulação, esta fala não está mais lastreada em uma materialidade do objeto produzido. Ela é uma fala do serviço, pode ser qualquer coisa. As pessoas podem vender virtualmente qualquer coisa no universo, qualquer tipo de experiência. Muito bem. Vários filósofos, já nos últimos 30, 40 anos, têm percebido que esta sociedade ela não mais se importa com a adequação da realidade falada com a realidade efetiva das coisas, nem tampouco com alguma aproximação factível, dado que nem é o caso de perguntar da realidade da palavra com a coisa. Não é nesse sentido que eu estou propondo aqui a reflexão, mas algum grau de proximidade factual. Nós não temos mais isso. Eu, antes do livro Crise e Pandemia, publiquei, e digo, incentivo a quem quiser aprofundar esta leitura, incentivo a leitura desta obra, que é Crise e Golpe, também da editora Boitempo. Nesta obra, digo por lá que muitos pensadores atuais dizem que nós vivemos efetivamente uma era da sociedade capitalista
na qual a discursividade de antemão já se apresenta como cínica. O que quer dizer cínica? Aquele que dá o enunciado sabe que seu enunciado é uma mentira, mas sabe que encontrará pessoas que viverão no entorno daquele enunciado mentiroso. E as pessoas que recebem esse enunciado também não têm a pretensão de imaginar que aquilo seja verdadeiro. Elas recebem como falso também. Só que, no entanto, é do interesse delas permanecer nesse padrão. Então, elas recebem uma coisa falsa, sabendo que é falso, e propagam como se fosse verdadeiro. Ou seja, um padrão de raciocínio, um padrão de sociabilidade cínico. É como se uma pessoa, um segundo depois de conhecer a outra pessoa, pedisse a ela, diga que me ama. A outra fala, te amo. Aí essa responde logo, te amo também. Ou seja, é uma espécie de cinismo afirmativo desta venda dos serviços humanos, que pode ser qualquer coisa, inclusive serviços amorosos, no sentido, inclusive, muito artificial, de que venha a se constituir como tal. Estou dizendo aqui, efetivamente, uma pessoa quando diz a China é comunista, tem até algum grau de facticidade, embora seja descaradamente falseante em muitas medidas. A China está num sistema capitalista, embora com suas peculiaridades, portanto não dá para dar de gratuito que a China é totalmente socialista, ou então em partes muito suficientes de socialismo, e basicamente ela produz mercadorias. Mas até a China poderia ser uma arguição do velho Fordismo que tange a associar um enunciado com uma coisa, ainda que seja uma associação parcial. Agora, quando se diz assim, quem não está como presidente é comunista, e o Dória, governador do meu estado de São Paulo, é um comunista, aí se percebe então que o grau desta hipocrisia, que o grau deste cinismo é elevado ao máximo possível. E as pessoas que enunciam isso sabem que Dória não é comunista. E quem lê isso e repassa também sabe que não é. Portanto, estou aqui insistindo com a ideia de que se nós começarmos a discutir o mérito deste argumento, destes outros, nós estamos brigando exatamente daquilo que eles gostariam que nós brigássemos. Eles já enunciam cinicamente. E nós vamos tentar provar que é cínico. Não adianta algo nesse sentido. Então, que toda a perspectiva filosófica crítica contemporânea ensinou, o que eu tenho escrito nos meus livros para nos dar um sentido de transformação desta realidade. Essas pessoas só enunciam qualquer coisa, desde aquelas que até mais ou menos parecem factíveis, como aquelas que não têm nenhum grau de factibilidade, dizendo o caso aí da expressão do comunismo. Dizer que a China é comunista passa pelo ângulo da factibilidade. Dizer que o Dória é comunista não passa por ângulo nenhum de factibilidade. Dizer que o deputado Alexandre Frota é um comunista não passa por nenhuma hipótese de plausibilidade. Bem, o que eu estou dizendo nesse sentido é que como nós nos armamos contra um argumento como esse? Não é fazendo discurso moralista, de dizer isso é um absurdo. Esse discurso só prospera porque ele tem algo de material e toda leitura crítica precisa buscar qual é a materialidade fundante até do cinismo, até da mentira, até da hipocrisia. Em que se funda o cinismo para que milhões e bilhões de pessoas no mundo acreditem numa argumentação cínica? Ela não se funda na verdade dos fatos, ela se funda no quê? Em algo que é material, que são os aparelhos ideológicos. Os aparelhos que constituem a mensagem, não importa qual mensagem. É isto que os movimentos de extrema-direita têm em mãos, e todos os movimentos que buscam dar plausibilidade científica, que buscam escapar do cinismo, que buscam demonstrar concretamente qual é a factualidade objetiva da circunstância social, todos esses movimentos não têm. O que a extrema-direita, o que os movimentos, inclusive, reativos da sociedade têm, que o resto não tem, são os aparelhos de comunicação. Inclusive, a extrema-direita não tinha todos os aparelhos tradicionais, tinha alguns. Só que a extrema-direita acelerou a decadência de alguns aparelhos tradicionais que não eram dela em favor dos dela, dizendo aqui, de modo muito claro, grandes meios de comunicação de massa, como no Brasil a Rede Globo, são de direita, não necessariamente de extrema-direita. Claro, apoiam a extrema-direita toda vez que do outro lado houver como opção a esquerda. Então, são caudatários do movimento de extrema-direita quando só tem como opção a esquerda. Mas o fato é que, não sendo necessariamente vinculante aos padrões destes movimentos de extrema-direita, esses movimentos fizeram algo muito simples.
tomaram e construíram outros meios de comunicação, outros aparelhos ideológicos, como, por exemplo, este aqui, que é o celular. O celular permite falar qualquer coisa, fato esse que muitas vezes a televisão não permite. A televisão ainda busca dar para si uma aura desta falsa relação do fato com a concretude, portanto, não compraria totalmente esse pacote. Então, na falta de meio de comunicação tradicional, inventam outro meio de comunicação. O que acontece? Aqueles e aquelas lutadores e lutadoras dos movimentos dos trabalhadores e das massas, os movimentos progressistas do mundo, os movimentos efetivamente socialistas, comunistas, transformadores da realidade, não têm aparelhos ideológicos, não têm meios de comunicação de massa. Então não adianta espernear dizendo: puxa vida, disseram que a Terra é plana, como é que eu provo que ela não é? Não argumentaram que a Terra é plana porque creem que a Terra é plana. Até sabem que não é. Isso é uma obviedade. Tomam um avião, saem do Japão e dão uma volta ao mundo, voltam ao Japão. Sabem que a Terra é redonda. Então por que falam? Porque eles detêm o monopólio, o controle das massas. Não importa o que falam. Muitas vezes quem está dizendo por aí, Jesus, quem for de Jesus, e Jesus ordena a matar comunistas. Jesus não ordena nada nesse sentido. A pessoa sabe que não tem nada mais distante do que de Jesus, do que uma mensagem de mandar matar alguém. Mas não importa, o que importa é a mensagem de controle, é o aparelho que manda a mensagem de controle, não importa qual mensagem seja. Esse aparelho está muito testado, ele é muito utilizado, com muito sucesso pela extrema-direita, pela direita, pelos dominadores do mundo do capital. Uma vez que ele foi usado uma vez, 2 vezes, 5 vezes, 10 vezes, e deu certo agora, no momento de pandemia, pode-se falar que cloroquina cura, que vai gente acreditar nisto, ou ainda que não acredite, vai repostar a mensagem defendendo quem postou pela primeira vez, vai dizer tudo possível e imaginável, que o Dória é comunista, que há um plano para acabar com os Estados Unidos, não importa o quê, não importa a mensagem, o que importa é o meio. Portanto, estou dizendo aqui que, tristemente, as esquerdas do mundo, quando tomaram o poder em alguns países no começo do século XXI, não se ocuparam dos aparelhos ideológicos. Ao não se ocuparem, perderam totalmente a materialidade da relação com o povo. Agora, é muito difícil eu ficar dizendo para as pessoas que a cloroquina não provou que cura todos os casos de coronavírus, que a Terra é redonda, não é plana, que a China nem comunista é, muito menos o João Dória. Como é que eu vou provar para alguém que não quer ser provado? É quase que um fla-flu, para dizer nos termos futebolísticos, de quem está de um lado não está contra quem está do outro lado. Ou nós temos materialidade, de novo, comunicacional, ideológica, para formar a constituição ideológica do povo, ou nós não temos meio de ser pautados pelas loucuras hipócritas e cínicas alheias, que toda vez que falam qualquer coisa, nós vamos lá e dizemos que é um absurdo, ninguém dá atenção para nós, e essa gente vai ganhando cada vez mais casas, cada vez mais uma escalada do absurdo, só que esse absurdo não é absurdo. Esse absurdo é exatamente o domínio do poder na sociedade. Ou seja, estamos reféns, presos em armadilhas plantadas por essas pessoas e nas quais a gente está se embolando cada vez mais, em vez de propor uma outra forma de debate, outros meios de debate. Totalmente. Professor, adiante no seu livro, o senhor menciona um quadro de fragilidade institucional intensificado, a partir de 2015. Qual que é a sua percepção sobre a atuação do Congresso e do STF nessa conjuntura? Em tempos de arroubos bolsonaristas, eu vou me permitir chamar assim, seriam essas instituições os últimos guardiões de uma certa institucionalidade e estariam conseguindo cumprir essa função na sua avaliação? Esta sua indagação, eu permito vinculá-la à sua indagação também anterior, na outra chave da indagação anterior, que era também o papel do direito. Direito, Congresso, STF, instituições políticas e judiciárias. Qual o papel de todas essas instituições? É de garantir este grau de sociabilidade que aí está, então sempre é o Estado uma forma social do capitalismo. Isto eu anuncio num livro chamado Estado e Forma Política, também da editora Boitempo. O Estado tem como função garantir o capital e a acumulação do capital. O Estado pedala uma bicicleta do capitalismo e o Estado jamais pode parar de pedalar, porque senão a bicicleta cai. Então o capitalismo demanda o Estado demanda o capitalismo. Sempre, nesta ordem, está aí a defesa do capital e da acumulação do capital. Muito bem.
Isso é o geral. E no específico, Estado e Direito e o Congresso Nacional, e os poderes instituídos dentro do Estado no Brasil, todo este movimento, todo esse aparato estatal e jurídico está em favor, em concordância com um certo modelo político, institucional e jurídico que está representado desde 2016 até hoje, que é o modelo do golpe de 2016. Então, a corrosão daquela plataforma de legalidade também cínica, mas um certo tipo de legalidade que vinha da Constituição de 88, que garantiu aí Collor, Itamar, Fernando Henrique, Lula e Dilma. Tudo isso foi derrocado contra, inclusive, os governos do PT. Levantou-se a direita do Brasil, que viveu muito bem, inclusive, nos anos do governo do PT. Os bancos nunca ganharam tanto quanto naquele tempo. As grandes empresas brasileiras viveram de modo nababesco e cresceram de modo muito exponencial nesse período, mas por distorções ideológicas e por não aceitar, inclusive o povo se aproximando, e nada que era se aproximar, mas o povo vivendo minimamente sem a petição de miséria de sempre, esta luta de classes no nível quase que da distinção simbólica, este panorama faz um enfrentamento aqui desta realidade social e institucional existente, num jogo que também é geopolítico, com grandes interesses dos Estados Unidos e do grande capital internacional. Junto com isso, nós tivemos um golpe em 2016. O STF, ou por omissão, ou por ativa participação, legitimou esse golpe. O Congresso Nacional fez o golpe. O impeachment partiu do Congresso Nacional. Esta base não mudou. O Congresso Nacional, inclusive, se tornou até pior em termos de exponenciação desta mesma lógica. Já era muito conservador, tendente a quase que um reacionarismo. Nesta atual legislatura, ampliou esse padrão, diminuiu o padrão, inclusive, de legisladores de esquerda, de pessoas progressistas dentro das casas legislativas brasileiras. E o STF e o Poder Judiciário, de modo geral, continuam os mesmos. Portanto, o padrão de uma certa leitura de mundo que emparelha a elite jurídica nacional aos interesses do capital nacional. São pessoas que se sentem, efetivamente, vinculadas aos capitalistas, e se sentem, é a tese que eu explico em Crise e Golpe, esta gente se sente classe média alta e, portanto, defensor dos interesses da classe média alta. Vários absurdos foram falados por alguns magistrados, algumas magistradas nos últimos anos. Esses absurdos não foram retirados e continuam sendo proferidos cotidianamente. Marielle tinha que morrer porque era ligada ao crime organizado. Houve pessoas do Poder Judiciário que narraram em redes sociais coisas como tais. Nada disso teve repercussão no sentido de fazer aqui reprimenda ou alguma retratação desses mesmos membros do Poder Judiciário. O que estou dizendo é que, efetivamente, nós não mudamos nada desse padrão social. O que quer aqui dizer que, então, nós não temos um caldo de cultura, nem uma movimentação do direito, do Estado, do campo político, de modo geral, para fazer frear as loucuras de hoje. São todos associados em grau maior, em grau menor. E quando eu digo isso, claro, eu reitero que há exceções, que há notáveis magistrados e magistradas, que há notáveis procuradores e procuradoras em quantidade muito reduzida, a bem da verdade, é um número menor, mas há notáveis legisladores e legisladores também existem em quantidade pequena, mas os há, e é preciso lembrar dessa gente que resiste em tempos tão horríveis quanto estes, mas, via de regra, todo mundo está associado, consorciado, uns mais, outros menos, com esta reprodução calamitosa da vida social brasileira. Então, eu não deposito esperança nenhuma nos aparatos institucionais. Uma pela sua forma. Os aparatos do Estado são para a exploração, para a dominação e para as opressões. Portanto, eu não posso esperar que eles tenham outra natureza. Cada um tem uma natureza. A forma do Estado é manter a sociedade capitalista. Nunca esperei outra coisa do Estado. A forma do direito é propiciar a exploração do capital. Também não espero outra coisa do direito. O que ocorre é que o direito e o Estado não precisam ter esta configuração golpista que tem de 2016 para cá. Mas, por um acaso, para deixar de ter esta configuração golpista, precisa de um câmbio social com tal força, que venha a movimentar as peças do aparato jurídico e do aparato estatal. Posso aqui dizer, só temos a reiteração do mesmo.
Os mesmos que sempre são os perseguidos, em geral, são políticos de esquerda. Numa sociedade como a nossa, o judiciário persegue os de esquerda, continuam perseguidos. Os de direita, o judiciário não avança na investigação dessa gente. Desde 2016 até agora, nada aconteceu em sentido contrário contra essa outra gente. A Lava Jato é desnudada mediante a Vaza Jato. Nada acontece na prática com tudo isso que foi desnudado. Portanto, o quadro é o mesmo. O golpe de 16 não vai ser destruído agora, ele vai ser mantido nos termos que foi proposto em 2016. A esperança minha, prezado Heitor e quem me acompanha, não vem das instituições, não vem do Estado, não vem do direito. A minha esperança, se ela houver, só pode vir do povo. Só para terminar, professor, então, muita gente, a gente tem ouvido muito, inclusive em setores ditos progressistas, centro-esquerda, de esquerda, falando que uma das saídas, ou a saída para esse momento do bolsonarismo seria uma construção de uma ampla frente democrática. Então, diante de tudo isso que o senhor colocou, essa proposta lhe parece um tanto quanto, enfim, infrutífera nesse sentido, da gente vencer esse momento? Veja lá, eu creio, isso é uma questão de petição de princípio. Se várias pessoas querem se juntar em prol de um ideal progressista, não cabe a nós dizermos, não venha conosco. Então, a frente ampla democrática que se diz por aí, a pauta dela é transformar essas condições sociais existentes. Se a direita quiser vir com esta pauta, venha recebida de braços abertos por todas as lutadoras e todos os lutadores de esquerda. Então, em primeiro lugar, é dizer o seguinte, não podemos passar com a pecha de sectário porque não queremos nos associar. Proposta para a transformação do mundo mental. Quem quiser vir conosco será recebido de braços abertos. Não importa o passado, o que importa é o objetivo final, o objetivo futuro. Então, dito isso, eu penso que as lutadoras e lutadores devem ter muita generosidade em receber aquelas e aqueles que se arrependam do seu passado, que não querem mais trilhar essas caminhadas que fizeram até então. Dito isso, é preciso pensar agora como engendrar esta caminhada transformadora. A direita não me parece que faz mover uma peça para se deslocar daquele que é o padrão do golpe que ela mesma deu. Então, não me parece que o setor que não é tecnicamente o setor de extrema-direita liderado por Jair Bolsonaro, o setor da direita clássica, neoliberal, que está muito assentada no Brasil faz décadas. Esse setor, mercado financeiro, grandes aparelhos de comunicação de massa, grandes empresários, que não sejam esses empresários de extrema-direita, essa gente deu o golpe de 2016 para alijar o PT, porque esta gente quererá fazer aliança com o PT e demais movimentos e partidos de esquerda, se fizeram todo esse processo contra a esquerda. Então não me parece que essa gente tenha se arrependido do que fez. Volto a dizer, pode acontecer que um dia se arrependam de terem inflado o pato na Paulista e ter percebido que viver sob Lula era muito melhor do que viver sob Temer e Bolsonaro. Se isso acontecer, que abracem os movimentos de esquerda, mas aí com a pauta da esquerda. Se isso não acontecer, é muito estranho a esquerda abraçar a direita para, então, dar as mãos para aqueles que lhe deram uma facada pelas costas. O que estou dizendo é que a única possibilidade de salvação do mundo é efetivamente a luta da classe trabalhadora, das trabalhadoras e trabalhadores do mundo. A esquerda tem que se amparar aí, porque enquanto se amparar com acordos de elite política ou institucional, não estou negando que não se possa fazer. Em algum momento é até interessante que se possa abrir diálogo, não é isso. A questão fundamental é que, efetivamente, o que dá poder para as lutas sociais é a mobilização das massas. Aí, no que tange as massas, nós somos 90% da população do Brasil, do mundo também, 90% por baixo, porque tira aí 1 ou 2% da população que gira em torno deste 0,1% do capital, o resto é trabalhador, o resto é classe trabalhadora, ainda que não se sinta como tal, mas existe uma classe média que é classe trabalhadora. Na crise de hoje, essa gente está passando fome, essa gente está desempregada. Eu conheço casos de gente que ganhava 40 mil por mês, hoje não tem emprego. Então, repentinamente caiu da nuvem e chegou na desgraça. Bem-vindo à desgraça da classe trabalhadora, quem vivia nesse padrão. O que ocorre é que nós somos 95% do Brasil, 95% do mundo, para tirar esse 5% para dar de bandeja para quem se sente muito rico em favor dos banqueiros. Mas 95% da população do mundo são a nossa força. A gente não tem 1/3 do Congresso Nacional, a gente não tem 1/3 do Judiciário, nunca vai ter. Não tem jeito de ter. Desde 1980, desde a redemocratização do Brasil, depois da ditadura militar, nunca a esquerda do Brasil conseguiu passar de 1/3 dos votos em Congresso Nacional. Isso não tem.
Então, o que estou dizendo efetivamente é que ou nós mobilizamos a classe trabalhadora, que aí pode ter 1/3 do Congresso Nacional, nem 1/3 do Judiciário, mas tem 95% da população e a pauta é do povo, ou então nós não conseguimos nada. Então, ao invés de tentarmos aqui aliar 1/4 do Congresso Nacional com 2/4 restantes para isolar o outro quarto hiperreacionário e viver na pauta de quem deu o golpe, é mais fácil falar para as massas. Infelizmente, nós perdemos o timing da fala de grande repercussão. Nós não temos uma televisão que consiga alcançar as massas. Hoje, em que as pessoas estão em casa, nós não temos grandes aparelhos ideológicos para as pessoas pegarem o celular e ficarem vendo essa programação. As pessoas, inclusive, quando tem um site ou outro progressista, esses sites falam numa linguagem muito difícil, a gente não tem gincana para poder animar o povo com coisas muito simbólicas. Hoje, por exemplo, é o aniversário dos 150 anos do Lenin. A gente não tem uma programação da internet para ver um videozinho da história do Lenin. Não tem uma novelinha, Lenin, para passar para 40 milhões de brasileiras e brasileiros, minissérie em 6 capítulos. Jamais essa minissérie vai passar em lugar nenhum. A gente não tem nem dinheiro, nem câmera, nem recurso, nem dramaturgo para isso. A gente não tem mínima condição para fazer uma coisa como tal. O Dias Gomes já morreu, enfim, toda aquela gente que podia fazer boa dramaturgia, que o povo entendesse, a gente não tem mais. Hoje o dramaturgo, coitadinho, é alguém que fez uma faculdade e ele já quer ser hiper pós-moderno, avançado, crítico, então ele rasteja no chão, dá um grito, ele acha que isso é a grande dramaturgia do século XXI, o povo olha para isso e não entende nada. O Dias Gomes tinha o senhorzinho Malta, a viúva Porcina, que hoje inclusive é ministra, e essa gente mais, o povo entendia o que se passava no enredo. Ele tinha o poder econômico, ele mandava no prefeito, o prefeito era um covarde. Vejam, isto é exemplo de ensino numa dramaturgia, inclusive que era da Rede Globo, nem podia carregar as tintas dessa dramaturgia. Estou dizendo que a gente não tem nada nos dias de hoje para mobilizar as massas. Não temos uma novela, não temos uma minissérie, nós não temos nada, temos que alguns debates pela internet, que é o que a gente faz, em que as pessoas, quando são muito progressistas, elas dizem assim uma para a outra: muito bem, bom dia, boa tarde, boa noite, estamos começando esta live sobre o assunto, o que está se passando no Brasil. A empregada doméstica, o pobre cortador de cana, aquele miserável que não tem condições de, inclusive, ter um dicionário do lado, nunca teve inglês, ele escuta, nós estamos numa live, ele não sabe nem o que é live, ele já perdeu o fio da meada na primeira palavra. As pessoas usam lockdown, as pessoas usam quarentena, é português, e ninguém sabe o que é quarentena. As pessoas usam uma série de termos que nós não temos por aí. Nós não temos nem historinha para contar, é resultado. Nós perdemos o tempo bom de ter boa aparelhagem. Agora a gente está no zero, a gente está no chão, comendo a migalha que restou. Nesta migalha a gente tem que levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima, como dizia o meu colega de USP, grande poeta e músico, Paulo Vanzolini. É preciso efetivamente tentar dar a volta por cima do jeito que dá. E que jeito que dá? Efetivamente mobilizar quem tenha bom coração, bons olhos, bons sentimentos, para ver se a gente chega de novo junto com a classe trabalhadora, falando a linguagem da classe trabalhadora, mas não confirmando aquilo que foi a constituição ideológica da classe trabalhadora. A classe trabalhadora hoje é muito fanática religiosa, ela é muito conservadora, ela é de direita. Nós não temos que chegar para a classe trabalhadora para confirmar tudo isso, nós temos que desmobilizar desta constituição ideológica e dar-lhe mobilização científica, racional, progressista. Só que não adianta dizer, eis aqui o livro, eis aqui a leitura sua da semana. É preciso falar com o coração ligado com o coração do povo, com um palavreado que o povo consiga entender, para levantar o povo da condição aonde ele está. Portanto, prezado leitor e quem me acompanha neste momento, eu digo que nesta quadra do Brasil e do mundo, de tanta tristeza e tanta dor, o povo está com medo, o povo não sabe o que será da pandemia, o povo está desempregado, o povo está passando fome. É a hora do nosso coração estar ligado no coração do povo e explicar ao povo: tudo isso que se sofre tem uma causa estrutural, a causa é o capitalismo. A palavra bonita para se libertar disso chama socialismo. Então, se o povo conseguir começar a compreender cientificamente aquilo que está vivendo, aquelas que são as determinações suas nos dias de hoje, estamos fazendo uma espécie de pé no chão, de caminhada real, material, para ver se nós conseguimos em algum momento fazer com que esta população, que até hoje é pequena nos termos de resistência ou de consciência crítica, possa aumentar. Eu não tenho esperança nas instituições.
mas tenho esperança de que nós possamos chegar no povo e o povo escreva uma outra história. Perfeito, professor. Agradeço imensamente a sua atenção, a sua gentileza de nos atender aqui nessa entrevista e sucesso aí no seu lançamento, né? Lembrando, é o livro digital Crise e Pandemia, da editora Boitempo, um livro, assim, como eu falei, é a leitura de tiro curto, mas ao mesmo tempo, assim, é de reflexões bastante profundas para entender um pouco mais sobre todas as implicações desse momento crítico que a gente está vivendo. Professor, muito obrigado mais uma vez, então, pela Obrigado, atenção. Heitor. A alegria é toda minha. Muito obrigado pelo espaço.